meus irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós estamos fazendo uma série de exposições de Mateus. Hoje nós vamos ler o 8, o 18, versículo 18, depois os versículos 23 a 27. Mateus, capítulo 8, versículo 18. Todos juntos? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Agora do 23 ao 27. Todos juntos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Da mesma maneira, irmãos, que nós estamos fazendo sempre, nós estamos citando os outros evangelhos onde este texto está. Então, este texto de Jesus acalma a tempestade também está presente no evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, e no evangelho de Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Eu gostaria este texto tem na nossa Bíblia um título, né? Jesus acalma a tempestade. Eu gostaria, pastor Cândido, de pensar um pouco diferente disso, dizendo assim: aonde Deus quer te levar? Para onde Deus quer te levar? Antes de começarmos propriamente o estudo, a exposição do texto, nós precisamos pegar algumas informações que são importantes. Nós que vivemos aqui numa cidade litorânea, na beira da praia, de frente para o Oceano Atlântico, podemos ler este texto e ter uma interpretação equivocada sobre alguns aspectos dele. O primeiro aspecto é do próprio Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré, é um lago formado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão lá na Síria. Quem vê aí a guerra lá no Oriente Médio já vai saber. A guerra lá na Síria é onde nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão vem descendo e forma 3 lagos, até ele desaguar no Mar Morto. O Mar Morto é o último dos lagos. O Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ele tem mais ou menos, no período da cheia, 14 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão. É mais ou menos a travessia de Salvador e Itaparica, né, aproximadamente, e mais ou menos a distância entre o Farol da Barra e o Farol de Itapuã. Então é um lago, mas um lago grande, um lago extenso, cercado de muitas montanhas. Por isso, quando chovia nas montanhas, a água descia como uma cachoeira, como uma catarata, e desaguava no mar. Mas não era somente as águas, não. Quando entravam os ventos, né? Nesses dias tem ventado muito aqui em Salvador, né? E quem vai para o interior ainda vê mais vento. Então, quando vinha o vento das montanhas, agitava
as águas do mar. Uma outra coisa importante sobre o mar da Galileia, irmãos, é que, como eu falei, ele é de água doce, então ele era um lugar prazeroso, era um lugar bom para se estar, onde a vida era constante. Suas águas eram frescas e saudáveis, servia para a higiene pessoal, para a limpeza doméstica, para a pesca, que ali era farta, para a criação de animais e para a agricultura. Na verdade, o mar da Galileia era como um oásis no meio de um deserto. Lembrem que parte da Galileia era um deserto. E o mar da Galileia, que eu sempre insisto em dizer que era um lago, era um lugar prazeroso. É por isso que diversas vezes nos evangelhos nós encontramos Jesus no mar da Galileia. Não era à toa que Jesus era chamado de o Galileu, né? Jesus de vez em quando estava por lá, Jesus gostava daquele lugar. Ali ele proferiu alguns dos seus sermões, ele fez alguns dos seus milagres e dos seus sinais. E para ali, de vez em quando, ele ia sossegar, ele ia descansar. Muitas vezes nós encontramos a expressão que Jesus pediu que eles se retirassem para outra margem para orar, para descansar. Que coisa gloriosa. Na mensagem passada, quando nós falávamos do capítulo 8, dos versículos anteriores, nós falávamos do chamado de Cristo. Nós lembramos que na última mensagem, algumas pessoas não foram chamadas. Elas quiseram participar do chamado, né? Mas não foram chamadas. João Nilson deu até risada ali atrás, né? Eles não foram chamados, eles foram assobiados. Eles ouviram um assobio, acharam que estavam falando com eles. Quiseram se meter no chamado. Este texto aqui, não. Este texto é um texto para os chamados. Então, irmãos, esse texto é para mim e para você. Sempre que eu tenho pregado aqui, eu gosto de usar a expressão. Esse sermão é um sermão carapuça. É um sermão para mim e para você, Mário. É um sermão para mim e para Fernanda. É um sermão para mim e para Saulo. É um sermão para mim e para Adriana. Porque esse sermão, ele foi direcionado para crentes e não para ímpios. É verdade que os ímpios também podem ouvir, os gentios também podem ouvir e tirar lições e receber a salvação a partir dele. Mas este texto está voltado, ele foi direcionado, essa experiência foi direcionada para aqueles que já tinham recebido o chamado e para aqueles que atenderam o chamado. Eu quero então insistir. Você que já foi chamado por Cristo, você que já atendeu esse chamado, você que já recebeu Cristo no seu coração, você que já tem uma experiência com Cristo, eu quero lhe perguntar, para onde Deus quer te levar? Para onde Cristo quer te levar? Vejam comigo aí, versículo 18, todos juntos, em alto e bom som. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. O evangelista Marcos diz assim: disse Jesus, passemos para outra margem. Quem lê Marcos, irmã Angélica, pode